Bem-vindos a mais um Leak Dropcast. Eu sou o Santiago. E eu sou a Sofia. Hoje temos um tema muito interessante em mãos, a Mália, a nova inteligência artificial generativa, bem portuguesa. Temos connosco excertos de um artigo, a Mália, a IA portuguesa para o futuro nacional, e a nossa missão aqui é mesmo perceber o que é isto da Amália, para que serve e, pronto, que impacto é que pode ter. Sim, em áreas-chave, não é? Economia, educação. Exato. E administração pública também. No mundo cada vez mais dominado pela IA, é giro ver a abordagem específica de Portugal com um modelo próprio. Bem, vamos lá desempaquetar isso. Olha, é sem dúvida um passo relevante. No mundo onde os gigantes tecnológicos internacionais definem muito do que usamos em IA, Sim. a iniciativa de Portugal de desenvolver o seu próprio modelo de linguagem, calibrado para a nossa língua, para a nossa cultura, bem, não é só técnico. Não, claro, é mais estratégico, não é? É uma declaração de intenções. Mostra uma procura por maior autonomia tecnológica, numa área que é cada vez mais central. É exatamente. E o que é que o material nos diz sobre a Amália, concretamente? Descreve-a como um modelo de IA generativa, ou seja, um sistema que cria conteúdos novos, tipo texto, não é? De forma autónoma. E foi concebido e treinado de raiz cá em Portugal. O ponto principal parece ser essa sintonia fina com as nossas necessidades, do mercado, da língua portuguesa de Portugal, claro, e do nosso contexto cultural. Sim. E olha, para quem gosta de experimentar, as fontes dizem que já há uma página oficial onde se pode interagir com o projeto. Sim, e o que é fascinante aqui, e o artigo sublinha isso bem, é a decisão de ser open source. Isso é importante. E de acesso público. Isto faz diferença, não é? Comparado com muitos modelos que são propriedade de empresas. Não é uma caixa negra que só uma entidade controla. Pois não. E esta abertura, bem, tem implicações profundas. Como dizias, fomenta a autonomia tecnológica nacional. Mas vai mais longe. Como assim? Permite que qualquer empresa, seja uma startup pequenina ou uma PME já estabelecida, possa não só testar a Amália, mas também adaptá-la, refiná-la para os seus nichos e, crucialmente, construir e comercializar soluções baseadas nela. Isso parece mesmo o oposto da dependência que muitas empresas cá têm hoje de modelos estrangeiros, não é? Que se calhar não percebem bem as nossas manias, as nossas especificidades. Precisamente. O artigo argumenta que, em vez de depender de ferramentas mais genéricas, que podem ter dificuldade com as subtilezas do nosso português, com a gíria, o contexto legal, até referências culturais, Sim. que são muitas, as empresas portuguesas passam a ter uma base tecnológica nativa. Isto não só pode democratizar o acesso à IA, mais sofisticada, como também tem potencial, segundo o artigo, para catalisar um ecossistema de inovação, mesmo portuguesa, à volta da IA. Abre portas a uma especialização que, se calhar, era mais difícil com os modelos globais. E essa ideia de catalisar a inovação leva-nos diretos ao impacto económico, que as fontes destacam bastante. Apresentam a Amália quase como um motor de arranque para a economia digital cá, ajudando startups, PMEs, empresas locais. Sim, de vários setores. Só nas ideias gerais, dá exemplos bem concretos de aplicações. Sim, e são exemplos que tocam em necessidades muito reais das nossas empresas. Não são cenários futuristas distantes. São aplicações práticas que poderiam ser implementadas a curto ou médio prazo, segundo a análise. Exato. O material fala, por exemplo, em interfaces de conversação, os chatbots, mas com o sotaque português. Com sotaque português. É giro. A ideia é que comuniquem de forma mais natural, mais fluida, mais adequada à nossa maneira de falar. Se calhar até com um toque de informalidade controlada, quando faz sentido. Menciona também motores de pesquisa interna para empresas, mas mais inteligentes, que percebam mesmo o contexto dos documentos, não só palavras-chave soltas. Quantas vezes não perdemos imenso tempo a procurar informação em pastas internas gigantescas? Essa capacidade de perceber o contexto é chave. A análise sugere que a Amália podia ser usada para processar e analisar grandes volumes de documentos em português. Contratos, pareceres jurídicos, manuais técnicos, relatórios. Coisas complexas. Sim, tarefas que hoje consomem imensas horas de trabalho qualificado. E ainda a geração automática de conteúdo. Não é só traduzir, é criar conteúdo original
marketing, relatórios, resumos, que seja mesmo adaptada à nossa realidade, ao nosso público. Uhum. E, por fim, o artigo aponta para tradução e interpretação especializada em setores muito específicos, justiça, com aquela linguagem própria, saúde, com a terminologia médica, turismo, adaptando a comunicação, ou até nos mídia, a ajudar a processar notícias. Portanto, a análise do impacto competitivo que a fonte apresenta é bastante clara. A Amália, por estar otimizada para o português de Portugal, permitiria que empresas de tecnologia, educação, marketing, consultoria, até organismos públicos ou startups de IA desenvolvessem ferramentas com esse tal ADN português. Esse ADN português. E o artigo defende que isto não é só cosmética linguística, é uma vantagem competitiva real, tangível. Que tipo de vantagem, especificamente? Como é que isso funciona na prática para uma empresa? Olha, a mais-valia, segundo a perspectiva do artigo, está mesmo nesse domínio profundo da língua e na compreensão das suas camadas culturais, legais, sociais. Uma IA que pensa em português de Portugal pode, teoricamente, oferecer serviços mais precisos, mais relevantes e, portanto, mais eficazes para o mercado nacional. Dá um exemplo. Imagina um assistente virtual para um banco que percebe as nuances das expressões locais sobre dinheiro, ou uma ferramenta de análise de sentimento nas redes sociais que apanha as nossas ironias. Isso seria útil. O artigo sugere que isto permite às empresas nacionais competir com os players globais, não tentando ser iguais, mas oferecendo soluções hiperlocalizadas, mais sintonizadas com as expectativas cá. É uma diferenciação pela proximidade, pela cultura, pela língua. Interessante essa ideia da diferenciação. Mas o artigo não se fica pela economia. Avança também para uma área que mexe com o futuro de todos nós, a educação. Sim. E aqui a visão é bastante ambiciosa. Fala na possibilidade de cada aluno ter um tutor IA personalizado. Confesso que soa quase a ficção científica. É uma visão arrojada, sem dúvida, mas reflete uma tendência global de usar IA para personalizar a aprendizagem. O potencial transformador, se for bem implementado, é imenso, embora os desafios também sejam grandes, claro. A descrição no material é apelativa. Este tutor IA teria acesso aos currículos nacionais, ajudaria com os TPCs, explicaria matérias difíceis de formas diferentes, traduziria conceitos e até, diz o artigo, motivaria os estudantes. E isto desde o primeiro círculo até à universidade. Mas a fonte não se esquece dos professores. E esse é um ponto crucial que o artigo parece reconhecer bem. A tecnologia na educação só funciona a sério se ajudar os professores, não se for para os substituir. Claro. A ideia central que se transmite é dar-lhes ferramentas que lhes libertem tempo para poderem focar-se mais no acompanhamento individual e nas tarefas pedagógicas de maior valor. Exatamente. O artigo detalha algumas. Criação mais rápida, talvez semi-automatizada, de materiais, fichas, apresentações. Apoio específico a alunas com necessidades educativas especiais, que precisam de muita atenção. Potenciais sistemas de correção automática ou semi-automática de trabalhos, o que libertaria imenso tempo. Sem dúvida. E a capacidade de gerar exercícios personalizados ao nível de cada aluno ou turma. Na investigação científica, também mencionam a capacidade da Amália para analisar rapidamente grandes bases de dados e automatizar tarefas repetitivas. E a implementação prática disto, como o artigo refere, passaria pela integração na plataforma IADU da FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Que já existe. Sim. O objetivo estratégico mencionado é usar a Amália para fomentar a literacia digital, o pensamento computacional e a compreensão da própria IA desde cedo. É uma aposta na preparação das novas gerações para um futuro onde isto vai ser normal. Então, pensando nas implicações disto tudo para o ensino, o que é que realmente salta à vista da análise? Olha, isto levanta questões importantes, algumas que o artigo parece antecipar, sobre como uma ferramenta como a Amália podia alterar as dinâmicas de ensinar e aprender. A disponibilidade constante de um assistente personalizado pode mudar radicalmente como os alunos estudam, como lidam com dificuldades. Sim, o estudo torna-se diferente. Para os professores pode significar uma mudança no foco do trabalho deles. A grande promessa, destacada na fonte, é a personalização da educação em massa. Adaptar o ritmo, o estilo, o conteúdo a cada aluno. Algo muito difícil hoje em turmas grandes. Pois é, no entanto, o sucesso disto depende muito, como o artigo sugere nas entrelinhas, de um alinhamento cuidadoso com os currículos e os objetivos pedagógicos.
e levanta desafios enormes, como garantir equidade no acesso e na qualidade, como formar os professores para usarem isto bem, e a privacidade dos dados dos alunos. A tecnologia é só uma parte, questões fundamentais, sem dúvida. E saindo da sala de aula, o artigo leva-nos para os corredores da administração pública. Aqui, a aplicação da Amália parece ter um caminho mais direto e imediato. Uhum. O foco principal da análise é a interação no Portal Único de Serviços Públicos, o GovPT, para simplificar a interação dos cidadãos com o Estado. Uma área onde, convenhamos, a clareza, a simplicidade e a rapidez nem sempre são o forte. A burocracia e a linguagem, às vezes complicada, são desafios que todos conhecemos. Criar assistentes virtuais baseados na Amália para os vários serviços. Estes assistentes poderiam, segundo a fonte, responder a dúvidas frequentes numa linguagem clara, acessível em bom português, evitando jargões técnicos ou estrangeirismos que ninguém percebe. Sim. Poderiam guiar os utilizadores passo a passo a preencher formulários complexos que muitas vezes levam a erros e atrasos, faria uma triagem inicial de pedidos encaminhando para o serviço certo e, ponto importante, estariam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso faz diferença? O artigo sublinha a vantagem de evitar as traduções automáticas de má qualidade que às vezes encontramos. Seria, no fundo, a IA a funcionar como uma espécie de intérprete ou facilitador entre a linguagem e os processos muitas vezes complexos do Estado e as necessidades e a linguagem do cidadão comum. Uma ponte para tornar os serviços mais fáceis de perceber e usar. Mas as aplicações potenciais descritas vão além do atendimento direto. Fala-se também em automatizar respostas em e-mails ou pedidos de informação mais rotineiros, libertando os funcionários para coisas mais complexas. Uhum. No apoio ao processamento de informação legislativa, que é um volume gigante de texto. Na análise de dados de utilização dos serviços online para identificar padrões, dificuldades e áreas a melhorar. Para otimizar os próprios serviços. Exato. E até mesmo ajuda no preenchimento de declarações e requerimentos pelo próprio cidadão, com validações em tempo real para minimizar erros. O artigo indica que a AMA, a Agência para a Modernização Administrativa, está a pilotar isto, com planos para alargar o uso da Amália a mais organismos. Se ligarmos isto ao panorama geral da modernização administrativa, que tem sido uma prioridade cá em Portugal, os benefícios potenciais descritos na fonte são bastante claros. Estamos a falar da possibilidade de ter serviços públicos mais rápidos, porque a IA processa a informação a uma velocidade incrível, Sim. mais acessíveis, não só pela linguagem mais simples e disponibilidade constante, mas talvez por facilitar o acesso a quem tem mais dificuldades com tecnologia ou leitura e, idealmente, mais centrados no cidadão, se a análise de dados for usada para redesenhar serviços com base nas necessidades reais e não só na conveniência interna da administração. Parece de facto uma via promissora para reduzir a burocracia e melhorar a experiência de quem tem de lidar com o Estado, o que nos afeta a todos, não é? Exatamente. A perspectiva apresentada no artigo é que a IA, neste caso a Amália, pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar a eficiência interna do Estado e, ao mesmo tempo, elevar bastante a qualidade e a acessibilidade do serviço ao público. Claro que a implementação em larga escala vai ter desafios. Integração com sistemas antigos, segurança, privacidade, resistência à mudança, mas o potencial de impacto positivo é inegável, segundo a análise. Finalmente, o artigo eleva a discussão a um nível mais estratégico. Posiciona a Amália como um elemento-chave para a soberania digital de Portugal. E até como um exemplo na Europa. Então, o que significa isto na prática? Esta ideia de soberania digital através de uma IA nacional. Fundamentalmente, significa ter um maior grau de controlo sobre as ferramentas tecnológicas, que cada vez mais moldam a nossa economia, a nossa sociedade, até a nossa cultura, numa era dominada por plataformas e algoritmos globais. Sim. Desenvolver capacidades próprias em áreas como a IA é uma forma de garantir que essas ferramentas servam os interesses nacionais e respeitam os valores locais. O artigo detalha alguns benefícios concretos dessa soberania que a Amália pode trazer. Primeiro, controlar e auditar os dados usados para treinar o modelo. Isto é crucial para garantir que a IA reflete a nossa realidade e para mitigar vieses que possam vir de datasets globais.
Essencial. Segundo, maior garantia da privacidade dos dados dos cidadãos e das empresas, que não ficariam sujeitos às políticas, às vezes opacas ou em mudança, das grandes tecnológicas lá fora. Claro. E terceiro, poder adaptar continuamente a IA às necessidades específicas dos nossos serviços, escolas, empresas, em vez de depender de atualizações de modelos genéricos que podem não estar alinhadas com as nossas prioridades. O artigo até aponta para o potencial de exportar soluções baseadas na Amália para outros países de língua portuguesa. Este reforça o valor estratégico que a fonte atribui a Portugal desenvolver, operar e controlar as suas próprias ferramentas de IA. Numa era cada vez mais digital, ter esta capacidade tecnológica nossa, afinada para a nossa língua e cultura, vai além da competitividade económica. Torna-se quase uma questão de identidade. Também é uma questão de preservar a identidade cultural num espaço digital globalizado e de assegurar maior autonomia na definição das políticas públicas digitais. Controlar a tecnologia que interpreta e gera a nossa língua, que processa a informação dos nossos cidadãos e empresas. Bem, o artigo vê isso como fundamental para o futuro. A fonte termina mesmo com uma nota bastante otimista e assertiva. O futuro está a ser escrito agora, sugerindo que, com iniciativas como a Amália, Portugal está a deixar de ser um mero espectador na revolução digital para ter um papel mais ativo na construção do seu futuro tecnológico. É uma perspectiva ambiciosa, sem dúvida. Reflete uma vontade de posicionar o país não apenas como utilizador de tecnologia feita fora, mas como criador, como inovador, usando a IA como uma alavanca estratégica para o desenvolvimento em várias frentes, económica, social e educacional. É um sinal de que se quer que Portugal tenha uma voz própria na definição desta era de inteligência artificial. Portanto, recapitulando os pontos essenciais que vimos desta nossa análise do material, temos a Amália, uma IA generativa feita cá, de código aberto, focada nas nossas especificidades de língua e cultura. Exploramos o potencial que lhe atribuem na economia, ajudando as empresas nacionais a inovar com o selo português, na educação, com a visão dos tutores IA e novas ferramentas para professores, e na administração pública, para simplificar a vida ao cidadão e modernizar o Estado. Sim, Tudo isto dentro de uma visão maior de reforçar a soberania digital de Portugal. de facto, o panorama traçado pelas fontes é abrangente e cheio de potencial, o que nos leva, claro, a uma reflexão final que vai um pouco além do que está descrito, tendo em conta esta ambição de aplicar a Amália de forma tão transversal à economia, à educação, serviços públicos. Sim. Que novas aplicações, se calhar ainda nem imaginadas, ou, pelo contrário, que desafios inesperados e complexos, para além dos que já falamos e que as fontes só afloram, poderão surgir quando esta tecnologia começar a ser usada em maior escala. A interação desta IA nacional com as dinâmicas sociais, éticas, laborais, até políticas da nossa sociedade. Bem, isso vai ser certamente um território fascinante e crítico para observar nos próximos tempos. Uma excelente questão para pensarmos. Sofia, muito obrigado por esta análise. Obrigada eu, Santiago. E a todos que nos ouviram, obrigado pela atenção dedicada a esta exploração sobre a Amália. Até ao próximo episódio do Leak Dropcast. Até à próxima.